Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para contar um caso assustador. O caso de Nicole Pietz. Na maioria dos casos, o vício não é uma sentença definitiva, e muitos dependentes de álcool, por exemplo, superam sua dependência, retornam à vida normal, constroem famílias e ajudam outros com problemas similares a superar a crise. Uma vida promissora. Foi assim que começou a história de uma jovem chamada Nicole Pietz, que parecia ter uma vida brilhante pela frente. A investigação neste caso complexo durou 6 anos antes que o principal suspeito fosse ao tribunal. E mais um ano foi necessário para comprovar sua culpa e encaminhar o infrator à prisão pelo máximo de tempo possível. À primeira vista, este incidente parecia perfeitamente planejado e pensado até o último detalhe, e o próprio infrator, por muitos anos, acreditou em sua impunidade e viveu uma vida plena, acreditando que nunca seria levado à justiça. Mas foram uns pequenos detalhes que a investigação coletou em fragmentos ao longo dos anos que ajudaram a montar o quebra-cabeça. Vamos tentar entender esta história complexa desde o início. Quem é Nicole Pietz? Nicole Pietz nasceu no condado de King, Washington, em 26 de fevereiro de 1973. Ela era a única filha em comum de seus pais, cujo casamento terminou quando a menina ainda estava na escola. No ensino médio, Nicole cresceu como uma criança ativa e sociável, praticava esportes e era considerada muito carismática. Sempre teve muitos amigos, adorava viagens para o campo e seu lugar favorito para descansar era o lago Sammamish, localizado a leste de Seattle, onde ela ia todos os anos durante as férias de verão. Após se formar no ensino médio, a jovem foi para a Universidade Western Washington, onde estudou relações públicas. Paralelamente, Nicole continuou participando ativamente de esportes, estava em excelente forma física e decidiu transformar seu hobby em fonte de renda. Conseguiu um emprego como treinadora em uma academia local, onde rapidamente ganhou o respeito de seus colegas. E também conquistou clientes regulares, que participavam voluntariamente das aulas em grupo, onde Nicole era instrutora. Paralelamente, Pietz decidiu obter educação superior na área de gestão e, posteriormente, conseguiu um emprego em uma grande empresa de comunicações móveis. Externamente, ela era sempre amigável, sociável e pronta para ajudar a qualquer momento. Mas quase ninguém imaginava quanta dor e tristeza estava escondida por trás de uma aparente tela de bem-estar. A batalha contra o vício. Na adolescência, Nicole passou por uma crise séria quando seus pais se divorciaram. Para uma psique frágil e ainda não completamente formada, foi um grande choque, e o caráter rebelde e más companhias fizeram com que Nicole começasse a se esconder dos problemas através do álcool. Tudo isso levou a uma séria dependência que durou vários anos e prejudicou profundamente a saúde física e mental de Nicole. Naquela época, a mãe de Nicole, Gayle, trabalhava como comissária de bordo e estava quase constantemente ausente de casa devido à sua agenda de trabalho ocupada. Então, não percebeu a tempo que algo errado estava acontecendo com sua única filha. A jovem morava com uma avó idosa que também não percebeu imediatamente que sua neta consumia álcool regularmente. Quando a verdade veio à tona, a dependência do álcool já havia conseguido causar danos irreparáveis. Para lidar com o problema, Nicole recebeu ajuda de sua mãe Gayle, com quem sempre foi muito próxima apesar de tudo. Ela não apenas encaminhou sua filha para a terapia, mas também frequentava reuniões de alcoólicos anônimos com ela, ajudando-a a se abrir e superar sua dependência do álcool. Nessa época, Gayle havia se casado novamente e seu novo companheiro Rod era compreensivo, apoiava sua enteada de todas as formas possíveis, amava-a como sua própria filha e acreditava que ela poderia superar sua dependência. Nicole
Abordou a terapia com responsabilidade, não perdeu uma única reunião e conseguiu superar rapidamente sua dependência. No entanto, como mencionado, o álcool afetou a saúde de Nicole. Ela desenvolveu sérios problemas no pâncreas, tanto que precisou passar por cirurgia. Mas o pior foi que o uso de álcool em idade tão jovem afetou as funções reprodutivas do corpo, de modo que Pitts não podia ter filhos. Em meados dos anos 90, quando Nicole superou a dependência e retornou a uma vida sóbria, ela conheceu seu futuro esposo, cujo nome era David. Na época, ela tinha acabado de conseguir um emprego na academia, e David era um frequentador regular. Um jovem alto e bonito, que cuidava bem de si mesmo e não perdia nenhum treino, imediatamente se interessou por Nicole. Por sua vez, ela também prestou atenção no atraente aluno e começou a demonstrar interesse por ele. Na verdade, David era 4 anos mais novo que Nicole, mas a diferença de idade não os incomodava. Logo começou entre eles um relacionamento romântico que durou quase 8 anos, e apenas em 2002 o casal se casou. Eles organizaram uma cerimônia de casamento bonita, mas modesta no Havaí, para a qual foram convidadas apenas as pessoas mais próximas. Após o casamento, os recém-casados se estabeleceram na tranquila cidade de Linwood, no estado de Washington, onde compraram sua própria casa e gradualmente se estabeleceram. O casamento aparentemente perfeito. Nicole era uma jovem muito sociável e amigável. Fez amigos rapidamente e também desenvolveu bons relacionamentos com todos os vizinhos. Ela simplesmente adorava animais e tinha vários cachorros. Como não podia ter filhos, ela dava todo o seu amor maternal não realizado aos seus animais de estimação. Segundo lembranças dos vizinhos, David e Nicole pareciam o casal perfeito. Eram praticamente inseparáveis. Frequentemente passeavam com seus cachorros juntos e simplesmente irradiavam felicidade. Nicole adorava cozinhar e era muito boa nisso. Ela mimava o marido com deliciosas refeições caseiras e também gostava de surpreender os convidados que vinham à sua casa com suas habilidades culinárias. Em 2006, apenas alguns dias antes de seu 33º aniversário, Nicole desapareceu misteriosamente. Naquele dia, pela primeira vez, ela não compareceu à reunião da Sociedade de Alcoólicos Anônimos, onde era líder e inspiradora do grupo. Como isso nunca havia acontecido antes, os outros membros do grupo pensaram que ela tinha recaído após quase 9 anos de sobriedade. O misterioso desaparecimento. Pitts também não apareceu no trabalho naquele dia, o que preocupou seus colegas. E à noite, o alarme foi dado por Gail, que não conseguiu contatar sua filha o dia todo, algo que nunca havia acontecido antes. Ela ligou para David para saber o que tinha acontecido, mas seu genro respondeu que também não conseguia contatar sua esposa. Segundo o marido, ele e Nicole haviam tido uma pequena discussão no dia anterior. Então, quando ele tentou ligar para ela no dia seguinte e ela não atendeu o telefone, ele presumiu que Nicole ainda estava chateada com ele. Foi por esse motivo que David não começou a procurá-la imediatamente, mas esperou até a noite para pedir desculpas à sua esposa. Quando à noite Nicole não voltou para casa e seu telefone ainda estava indisponível, a família decidiu ir à polícia, mas lá sua solicitação não foi aceita imediatamente. A pessoa desaparecida era adulta e nem sequer um dia havia se passado desde seu desaparecimento. Então a polícia disse que não havia motivo para preocupação. Por essa razão, a busca só foi iniciada na noite do segundo dia, porque Nicole nunca apareceu e seu telefone continuava indisponível. A polícia decidiu começar a busca pelo local onde Nicole foi vista pela última vez, ou seja, da casa dela e de David. No entanto, nenhuma pista ou algo incomum que indicasse que Pitts havia sido sequestrada ou que algo havia acontecido com ela naquele local pôde ser encontrado.
Além disso, o carro pessoal de Pitts também estava desaparecido, o que sugeria que ela simplesmente havia partido e decidido não retornar. A partir daqui, surgiram as primeiras versões. De acordo com a primeira, a jovem, após uma briga familiar com seu marido, simplesmente decidiu deixá-lo ou dar-lhe uma lição, fazendo-o se preocupar. A segunda versão foi manifestada pelos amigos de Nicole, do grupo de apoio para pessoas com dependência de álcool. Em sua opinião, Nicole poderia ter recaído após anos de abstinência e sobriedade. A favor dessa hipótese estava o fato de que recentemente ela estava tomando analgésicos fortes que lhe foram prescritos por causa de uma lesão nas costas. E por causa da dor, Nicole frequentemente excedia a dosagem prescrita e em algum momento pode ter mudado da medicação para o álcool. A terceira versão era a pior de todas as possíveis opções. Nicole não retornou e não deu notícias sobre si, porque não estava mais entre nós. No entanto, os familiares da pessoa desaparecida até o fim se recusaram a acreditar nisso e esperavam pelo melhor. Sua mãe e padrasto não esperaram a polícia aguardar o tempo necessário e começaram a busca por conta própria. Eles apelaram a todas as pessoas interessadas, através das redes sociais, com um pedido de ajuda na busca e compartilhamento de qualquer informação relevante sobre a localização de sua filha. Eles também pegaram o primeiro voo para Linwood, onde começaram a procurar sua filha por conta própria, colocando cartazes com suas fotos e perguntando às pessoas que a conheciam pessoalmente. A polícia procurava não apenas por Nicole, mas também por seu carro, enquanto tentava estabelecer qual rota ele havia percorrido naquele dia fatídico. Mas quanto mais a busca se prolongava, mais rápido desaparecia a esperança de encontrar Nicole viva. As piores suposições se confirmaram alguns dias depois, quando em uma das áreas do parque local, um homem fazendo sua corrida matinal encontrou uma jovem sem vida. Naquele dia, ele decidiu pegar um atalho através de uma área não popular e negligenciada, em vez de sua rota habitual. Lá, ele notou algo estranho nos arbustos e, ao se aproximar, percebeu que era uma pessoa gravemente machucada. A descoberta trágica. A informação sobre a descoberta terrível foi imediatamente transferida para a polícia e os peritos que chegaram ao local sugeriram que o incidente pode ter envolvido violência porque a jovem não tinha roupas. Não havia dúvida de que foi um ato violento e, julgando pelo número de ferimentos e contusões, a vítima havia sido severamente agredida anteriormente. A causa foi asfixia. Nicole foi estrangulada com as próprias mãos. Era uma cena verdadeiramente cruel. Como o carro da vítima ainda não havia sido encontrado, os investigadores presumiram que o principal motivo do incidente foi roubo, mas o agressor decidiu eliminar uma testemunha e, sendo uma jovem mulher, ela também pode ter sofrido abusos. A polícia imediatamente assumiu que a pessoa encontrada era a desaparecida Nicole Pitts, que havia desaparecido alguns dias atrás e estava sendo procurada por toda a cidade, mas ela ainda precisava ser identificada por sua família. Quando Gail viu sua filha, ela perdeu os sentidos. A mãe precisou de ajuda médica. Seu marido Rod também estava muito abalado, mas a reação do esposo viúvo pareceu um pouco estranha para muitos. David não parecia deprimido e suas emoções eram um tanto forçadas. No entanto, ninguém prestou muita atenção nisso na época, porque cada um vivencia a tragédia à sua maneira. Enquanto a busca pelo veículo estava em andamento, a polícia ainda acreditava que o carro era o principal alvo do agressor, e as pistas do culpado deveriam ser procuradas dentro do carro. Informações sobre o carro desaparecido foram divulgadas na mídia, com um pedido para que qualquer pessoa que o visse relatasse imediatamente à linha direta. O carro só foi encontrado algumas semanas depois em um dos estacionamentos nos arredores da cidade. O discreto Volkswagen Polo cinza foi notado pelo guarda de plantão
porque o carro não havia sido retirado por muito tempo, mas o guarda não tinha ideia de que estava envolvido em um caso criminal. A polícia imediatamente levou o carro para exame detalhado e perícia necessária. Presumia-se que seria ali que eles poderiam encontrar evidências e pistas importantes que ajudariam a rastrear o criminoso, bem como reconstituir o quadro do crime. No entanto, os investigadores ficaram completamente decepcionados. No carro não foi encontrado absolutamente nada. Não havia sangue, sinais de luta ou indícios de que a proprietária do carro foi levada à força. Na cabine, havia impressões digitais e traços de DNA apenas da própria Nicole, bem como de seu marido, que também ocasionalmente usava o veículo. Mesmo assim, os investigadores não se apressaram em devolver o carro a David, porque sentiam que as evidências estavam lá, só não estavam na superfície. O fato irrefutável permanecia apenas que a jovem havia sido atacada com particular crueldade, mas o motivo do crime era completamente obscuro. A versão do sequestro agora parecia insustentável, porque o carro foi abandonado quase imediatamente do outro lado da cidade, e não havia sinais de luta dentro dele. O segundo motivo óbvio era a violência, mas essa suposição não foi confirmada. Especialistas descobriram que pelo menos um dia antes do incidente não houve contatos físicos, nem voluntários, nem forçados. Mas neste caso, a questão permanecia em aberto sobre por que ela estava sem roupas. A terceira versão era algum motivo pessoal ou sentimentos intensamente desagradáveis do perpetrador em relação à vítima. A favor dessa suposição, falavam os numerosos ferimentos infligidos como que em um acesso de raiva. No entanto, a gentil e sociável Nicole, ansiosa para ajudar todos ao seu redor, não tinha inimigos ou pessoas mal intencionadas. Este caso difícil tinha todas as chances de permanecer sem solução, porque após quase um ano, a investigação não tinha novas pistas ou direções para a busca do criminoso. Ninguém viu quem abandonou o carro no estacionamento, porque o local em si não era movimentado e não havia câmeras de vigilância na área. Mas o que era estranho era que a pessoa dirigindo o carro era muito mais alta e maior que a vítima, como evidenciado pela posição do banco do motorista. Suspeito também era o fato de que o caso recebeu status de sigilo e informações sobre o curso da investigação, bem como sobre novos fatos e evidências encontradas, não eram divulgadas nem mesmo para os parentes da vítima, isto é, a mãe, padrasto e marido estavam no escuro. Eles recebiam apenas informações fragmentadas, por exemplo, que o cartão bancário de Nicole foi usado em um determinado posto de gasolina no campo após seu desaparecimento. A polícia solicitou as imagens das câmeras de vídeo de lá, mas o que eles viram nelas permaneceu um mistério. Os pais de Nicole, desesperados que não havia resultados e o agressor de sua filha ainda estava solto, decidiram conduzir uma investigação independente por conta própria. Para isso, contrataram um detetive particular para reunir todas as informações e verificar algumas de suas suposições, e anunciaram uma recompensa de $10.000 para aqueles que fornecessem qualquer informação útil sobre o assunto. A recompensa foi posteriormente aumentada para $35.000, mas ainda assim não ajudou a fazer o caso avançar. David só demonstrou interesse pela investigação durante os primeiros 6 meses, mas depois disso, ele gradualmente se afastou, parou de se comunicar com sua sogra e sogro e logo se casou novamente e teve um herdeiro. Para Gail, essa notícia foi um golpe pesado porque sua filha não podia ter filhos, e David constantemente repreendia sua esposa por isso. A mãe, enlutada repetidamente, sugeriu que o culpado poderia ser seu genro, mas muitos acreditavam que nela falava o ressentimento e a polícia parecia não considerar tal versão. Uma reviravolta inesperada no caso só aconteceu 6 anos após o incidente, quando foi revelado que David havia sido detido como principal suspeito do caso.
Para a maioria das pessoas que acompanhavam a investigação, tal reviravolta foi uma completa surpresa, mas não para a família e amigos de Nicole, que desde o início suspeitavam dele e falavam abertamente sobre isso. Durante os longos anos de investigação, eles pareciam desapontados com a justiça, mas agora a justiça havia sido feita. O próprio David, que àquela altura havia mudado seu local de residência e interrompido o contato com a família de sua primeira esposa, ficou desconcertado quando as algemas foram colocadas em seus pulsos, porque pensava que o caso havia sido encerrado há muito tempo e ninguém estava procurando o criminoso. A verdade vem à tona. Ele categoricamente negou sua culpa e até concordou em fazer um teste de detector de mentiras, no qual fracassou miseravelmente. Como se descobriu, a polícia também suspeitava de David desde o início, mas não tinham evidências concretas provando sua culpa. E para não assustar o criminoso e fazê-lo se esconder, eles não queriam mostrar isso. Então, todos esses anos, os investigadores estavam ocupados coletando pedaços de evidências para que o culpado recebesse a punição merecida. O próprio David provavelmente pensou que havia cometido o crime perfeito e ninguém jamais chegaria até ele. No entanto, o crime tinha uma série de peculiaridades, cada uma das quais precisava ser verificada. As peças do quebra-cabeça. Vamos começar talvez com as imagens de vigilância no mesmo posto de gasolina onde alguém pagou com o cartão da falecida Nicole. As imagens mostravam claramente que o cartão foi usado por um homem que se parecia muito com David, mas era impossível identificá-lo claramente devido à presença de um chapéu e óculos escuros. Apesar do fato de que esta gravação não podia ser considerada como evidência incontestável, ela ainda foi incluída no arquivo do caso. A segunda peculiaridade era a ausência da aliança de Nicole, sem a qual ela nunca saía de casa. No início, todos pensavam que a joia havia sido roubada por um criminoso, mas durante a busca na casa da vítima, o anel foi encontrado em uma caixa na penteadeira. Além disso, peritos criminais durante o exame encontraram na boca de Nicole um protetor dental especial que ela usava durante o sono para prevenir o bruxismo, ranger de dentes. Nicole havia recebido este dispositivo pouco antes da tragédia, porque estava experimentando espasmos incontroláveis dos músculos mastigatórios devido ao nervosismo, o que, por sua vez, levava à erosão do esmalte e lascamento dos dentes. Esta descoberta levou a investigação a acreditar que a vítima havia sido atacada em sua própria cama enquanto ainda dormia. Isto explicava a falta de roupas nela e o fato de que o corpo estava completamente limpo e não havia sinais de resistência. Também não havia vestígios de maquiagem no rosto de Nicole, que ela sempre aplicava cuidadosamente antes de sair de casa. Sobre o protetor bucal, a propósito, David poderia simplesmente ter esquecido porque sua esposa começou a usá-lo recentemente. Além disso, especialistas estudaram em detalhes e avaliaram a posição do banco do motorista no carro encontrado, descobrindo que os dados antropométricos da última pessoa que se sentou atrás do volante coincidiam com os dados do cônjuge da vítima. Além disso, no carro, como já mencionado, foram encontradas impressões digitais apenas de David e Nicole. Se uma terceira pessoa estivesse na cabine, teriam sido encontrados seus vestígios. E se ela os apagou, então teria apagado também os vestígios e impressões dos proprietários do carro. E mais uma descoberta importante foi feita graças ao rápido desenvolvimento da tecnologia. O perpetrador, após seu ato, em uma tentativa de confundir a investigação, várias vezes usou o telefone da vítima em diferentes partes da cidade, mas nos mesmos lugares e, ao mesmo tempo, havia um sinal do telefone de David. Como se descobriu, David também tinha um motivo, e nesta família aparentemente perfeita, uma séria crise estava
há muito se aproximando. Enquanto Nicole estava estudando arduamente, trabalhando em 2 empregos e ajudando pessoas a lidar com dependência, seu marido levava um estilo de vida ocioso. Ele nunca mantinha um emprego por muito tempo. Gostava de passar tempo em bares e clubes, onde gastava os ganhos de sua esposa com bebidas e outras mulheres. Como resultado, a família enfrentou sérios problemas financeiros que só pioraram com o tempo. Nicole tentou persuadir seu marido a tomar juízo para desistir das festas e começar a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos, onde isso o ajudaria a lidar com o vício. Mas em resposta, David apenas riu. Chamou sua esposa de terrivelmente chata e complicada. Também se revelou que David não apenas traía sistematicamente sua esposa com várias amantes ocasionais, mas também, repetidamente, oferecia a ela para se juntar a eles. Nicole sempre respondia com uma recusa enfática, e uma vez seu marido tentou embebedá-la para forçá-la a fazer isso. Gail sabia sobre todos os problemas que estavam acontecendo na família de sua filha e tentou convencê-la a deixar seu marido. Mas ela não queria fazer isso porque o amava e esperava que David mudasse. Após o desaparecimento misterioso de Nicole, seu marido se apressou para receber um grande pagamento do seguro e imediatamente começou um novo relacionamento. Como se descobriu, alguns meses antes da tragédia, David, que já não era fiel antes, teve um relacionamento com uma moça chamada Jane. Ele passava tempo com ela em bares e clubes enquanto sua esposa estava ocupada trabalhando ou estudando. Pouco antes do aniversário de Nicole, ele trouxe sua amante direto para casa, onde foram flagrados por Nicole, que retornou inesperadamente. Foi esta circunstância que se tornou a causa daquela briga familiar. Nicole contou à sua mãe sobre o incidente com quem ela era muito próxima, e alguns dias depois, ela misteriosamente desapareceu. Como Gail estava ciente de tudo o que estava acontecendo, ela suspeitou de seu genro desde o início. No entanto, a polícia insistiu que as evidências reunidas eram muito escassas para enviar o suspeito à prisão. Então o caso foi classificado e a família parou de receber qualquer informação sobre a investigação. Ao longo dos anos, os pais perderam toda a esperança de que o culpado seria punido. A propósito, quando David recebeu um impressionante pagamento do seguro após o desaparecimento de sua esposa, ele gastou esse dinheiro com Jane. Gail sugeriu que a amante de David poderia ser cúmplice ou inspiradora do incidente, mas ela foi apenas trazida como testemunha porque nenhuma evidência provando seu envolvimento foi encontrada durante a investigação. O julgamento final. David compareceu ao tribunal em setembro de 2013, mas continuou negando categoricamente seu envolvimento na tragédia. Seus advogados de defesa inicialmente insistiram que todas as evidências contra seu cliente eram circunstanciais e não podiam provar inequivocamente sua culpa. Quando ficou aparente que havia muitos fatores incriminadores, a defesa mudou de tática, tentando fazer David parecer uma vítima. A história dos analgésicos que Nicole tomava após sua lesão nas costas foi mencionada, e os advogados também tentaram convencer o tribunal que Nicole tinha recaído e começado a beber álcool novamente, tornando a vida de seu marido insuportável. Mas primeiro, tais alegações eram infundadas e todos que conheciam Nicole confirmaram isso. E segundo, mesmo se ela tivesse recaído, isso não teria dado a David nenhum direito de prejudicar sua esposa, e ainda com tal crueldade. A culpa do réu foi eventualmente completamente provada, e por suas ações, ele recebeu a sentença máxima possível, prevista pela lei do estado em que o caso foi julgado. David foi para a prisão por 18 anos. No entanto, em 2025, ele pode contar com liberdade condicional, após cumprir 2/3 de sua sentença. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir.
Obrigado por assistir e até a próxima.